seja bem-vindo ao mais um Pode Ativar, o podcast que vai ativar a sua melhor versão. Estamos aqui no nosso terceiro episódio do podcast e hoje nós temos uma convidada mais do que especial, direto de Goiânia. Ela é uma mulher sábia, ela é filha amada do Senhor. Ela é cantora, compositora, empreendedora, ela tem muitas vantagens e eu recebi de presente a amizade dela. Paula Baluarte, muito obrigada por aceitar o convite. Desde já, seja bem-vinda ao nosso Pode Ativar e eu acredito que nesse papo aqui vai ativar muitas mulheres, muitas vidas aqui e vai ser de suma importância para transbordarmos cada vez mais. Seja bem-vinda. Amém, muito obrigada. Obrigada pelo convite também, digo a mesma coisa, foi um presente a nossa amizade. E eu vi você falando aí de tudo aí, das minhas qualidades, eu fiquei, Senhor, nossa, eu sou tudo isso, obrigada. Exatamente, sabe que é bacana, Paula? Porque assim, depois que eu entendi a minha verdadeira identidade, hoje eu não me apresento mais como Pamela advogada, como Pamela isso, porque assim, existe a pirâmide do indivíduo, né? Que é o ser, fazer e o ter. Então, o ser, por isso que eu falei que você é filha amada do Senhor. Por quê? Porque a tua identidade é essa. Exatamente. Quando eu me apresento, eu falo, eu sou Pamela, filha amada do Senhor. Por quê? Porque a minha identidade é ser filha amada, ser cuidada, ser mimada. Por quê? Porque o fazer e o ter são consequências. Por isso que eu falei empreendedora por último. Né? Não que não seja importante, é importante. E isso não é mitidez, viu, gente? É identidade firmada. Exatamente. Não é verdade? Bom, já apresentei vocês para a Paula. A Paula vai contar um pouquinho da história dela, mas antes de tudo eu quero primeiramente agradecer vocês, agradecer a toda a equipe que está aqui comigo. E eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, curta aí, compartilhe se fizer sentido para vocês e vamos transbordar cada vez mais, porque é o crescer e contribuir, não seja egoísta. Compartilha com um coleguinha, né não? Exatamente. Paula Baluarte. Esse é um nome artístico? Baluarte, sim. É um nome artístico. Baluarte está em Salmo 23. Acho que é 91. 91. Salmo 91, é verdade. Quando eu era criança ainda, né, que a minha mãe queria um nome artístico para mim, alguma coisa que tivesse a ver com arte, né? E aí ela colocou vários nomes lá e pediu para que eu escolhesse. Acho que foi de Deus mesmo. Ela falou assim, qual que você acha mais bonito? E esse nome me saltou aos olhos, Baluarte. Mas eu nem sabia, eu era uma criança, o que significava, ou se existia, né? E ficou Baluarte. Depois, acho que uns 2 anos depois, nós viemos a descobrir, né, o que esse nome significava, vimos que tem na Bíblia. Até na época, muitas pessoas me perguntaram se eu era cantora gospel, né, por causa do nome, e a gente não fazia nem ideia. Mas, né, Deus trabalha nessas coisas mesmo, foi providencial. Depois, passou todo o tempo, eu cantei, né, música secular, e quando eu me converti, o nome, as pessoas, mas você vai mudar o nome e tal. Eu falei, não vou mudar, gente, porque, na verdade, não era o nome que estava no lugar errado, era eu que estava no lugar errado. O nome foi Deus que deu. Desde o início da carreira já era Paula Baluarte. É isso que eu ia te perguntar. Desde criança. Uau, desde os meus 11, 12 anos de idade. Olha que bacana, porque a Paula, ela era cantora, né, do mundo secular. Ela cantava em banda de forró, de sertanejo, tudo. Ela passou por um processo muito grande para chegar onde ela chegou hoje. Esse processo foi um desafio, não foi, não? Foi, mano, assim, foi aquele negócio assim, é automático, né? Eu fui seguindo aquilo que eu acreditava, eu fui seguindo aquilo que eu achava que era certo, né? Porque a gente vai vivendo a vida assim, né? Até eu encontrar o Senhor e eu perguntar para ele o que era certo, e eu descobri dele o que era certo, né? Porque a gente muitas vezes quer, né, como diz lá em Provérbios, aos olhos dos homens todos os caminhos são bons, mas Deus é que pesa os espíritos. Então, para mim estava tudo certo, né? Então, hoje eu vi, até estava comentando ontem com uma amiga minha, a questão de você viver tanto e fazer tantas coisas assim, é tipo assim, é como, por exemplo, você está num lugar pegando uma estrada, aí você erra o caminho, você vai para outro caminho, aí o GPS vai ter que recalcular a rota para o caminho certo. Não é verdade? Entendi. Então, quanto mais longe você vai no caminho errado, mais você vai ter que voltar para o caminho certo, entendeu? Exatamente. É só mesmo uma perca de tempo, no final das contas. Eu acredito assim, quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, é muito importante você saber para onde você ir e, principalmente, saber para onde você não quer voltar. Né? Porque muitas vezes as pessoas elas focam, eu quero seguir o caminho tal, eu quero fazer tal coisa, faz um plano de ação, isso é muito válido. Mas não é só
saber para onde você quer ir, é saber principalmente para onde você não quer voltar. Isso, exatamente. É saber o que você não quer, é mais importante às vezes do que saber o que você quer, né? Porque você vai aprendendo a separar. Mas foi um desafio porque a Paula fazia o que a Paula achava que era certo, né? Hoje a Paula faz o que Deus diz que é certo, não o que eu acho certo. Entendi. Nossa, é de suma importância, né? E Paula Baluarte, que nome lindo, hein? E como foi essa transformação? Porque assim, deve ter tido um dia que tu teve um start, assim. Por quê? Porque querendo ou não, você tinha uma carreira de mais de 20 anos, né? Sim. É muito tempo, né? Muito tempo, né? Assim, É uma vida. É uma vida. Mais de 20 anos cantando na noite, vendo, vivendo coisas que só você sabe que você passou para chegar onde você chegou. Sim. Né? Então foi um desafio, foi uma carreira que você construiu, né? Enfim. E quando foi o start, assim, que falou assim, não, eu preciso mudar, eu preciso viver o novo. Quando foi? Então, não foi assim um dia, né? Não foi um dia que eu falei agora, não. Foi um processo, né? No final de 2019, eu comecei a ter uma, né? Eu senti um chamado mesmo de Deus de começar a me aprofundar mais, a ler mais a palavra, né? Uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu tinha uma Bíblia em casa, mas eu lia, não entendia. Acho que como todo mundo, né? Lia somente ali o Salmo 23, Salmo 91 e nem entendia direito o que significava. Hoje eu sei que eu não entendia, né? Porque a gente acha que entende. E eu comecei a ler mesmo a palavra e eu falei, vou me determinar. Eu comecei a ouvir muito coach naquela época, né? Sobre esse negócio de falar que vai fazer e fazer. Isso ação, é bom. plano de ação. Exatamente, plano de ação, né? Ter metas e o que você quer. E quando foi no final de 2019, eu falei, eu quero ler, né? Eu quero ler a palavra, mas foi um chamado mesmo do Senhor, né? Que eu vi um post na internet que dizia assim, 1 ano não vai ser novo se você não for uma pessoa nova. A gente sempre vê essa frase. Foi final de 2019 para 2020. Para 2020, sim. Ali mais ou menos em setembro, outubro, né? O ano não vai ser novo se você não for uma pessoa nova. Porque a gente fica sempre ouvindo, né? Ai, que 2024 traga isso, que 2024 seja diferente. Com a esperança no novo. No ano. E não em si, porque não adianta. Pode passar 1 ano, 2, 10. Se você não mudar, não é o ano novo que vai trazer. Não foi o ano que foi ruim, foram as suas escolhas que foram ruins. Não foi o ano que foi ruim, foi você que agiu errado. Você só colheu o que você plantou nos anos passados. Escolhas e consequências. Escolhas e consequências, entendeu? Então, não é o ano, não é porque aconteceu uma pandemia que o ano foi ruim. Porque na pandemia teve muita gente que evoluiu. Inclusive eu, que cresceu, que enricou. E teve gente que morreu, que acabou com a própria vida, que entrou em depressão. Então, assim, não foi a pandemia que foi ruim, foram as escolhas, né, que trouxeram você até ali. Então, assim, a gente terceiriza, como você estava falando naquela hora que a gente estava em terceirizando aqui. A culpa. Sim, terceirizando. Então, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai, a culpa é do ano, a culpa é do político que mudou, a culpa foi do governo que não fez. Não, você. A sua vida é você, não é verdade? Então, aquele negócio mexeu comigo. O ano não vai ser novo. Então, assim, a minha vida até então, para mim, estava tudo bem. Né? E eu senti Deus falando comigo, você viveu até aqui do seu jeito, que tal viver do meu? Isso se chama autorresponsabilidade, é entender que eu sou a única responsável pelos meus resultados, sejam bons ou ruins. Pelo que eu colho, né? Pelo que eu colho. Você tem que plantar. O que tu tinha plantado para te colher? Aí chegou naquele momento, você falou assim, epa, pera lá. O ano não vai ser novo se as minhas escolhas forem as mesmas. O que eu preciso fazer? Então, eu senti, né, aquele momento, eu tenho certeza que não foi uma coisa natural. Foi Deus mesmo falando comigo. Porque aos olhos das pessoas, aos meus olhos, estava tudo bem. Mas eu entendia que estava alguma coisa errada. Por quê? Sempre padrão de comportamento repetido. Por exemplo, relacionamentos, sabe? Sempre que dava na mesma coisa. Né? Sempre atraindo homens que não me valorizavam, que não me respeitavam, né? Que não dava certo. Aí eu entendi, vendo essas aulas, que o problema estava em mim. Não estava no outro. Não era culpa do outro que me traía, do outro que não prestava, do outro que mentia. Era eu que não estava escolhendo bem as pessoas que estavam comigo. Não era eu que não estava atraindo as pessoas. Era o ambiente que tu estava vivendo. Era o ambiente que eu estava vivendo. O que eu estava fazendo? Então, tudo isso começou a vir como uma revelação. Uma atrás da outra, que foi aquele momento epa, sabe? Eita. Foi o eita atrás de eita. Você vai entendendo, meu Deus, o problema... Quando você entende que o problema é você... Assim, meu Deus, eu não consigo mais terceirizar a culpa, o problema é comigo. Eu queria tanto que fosse culpa dos outros, porque aí, né, quando você tem culpa dos outros, você fica, culpa dos outros, né? Você fica confortável. Mas quando a culpa é sua, você tem que fazer alguma coisa.
E aí eu entendi, eu falei, Aí eu falei, é verdade, eu vou começar a buscar Deus e tal, e tentar fazer as coisas do jeito que ele fala, porque aí aquele negócio, no máximo, não vai acontecer nada de ruim. Eu vou voltar a ter a vida que eu tenho. Minha vida não era ruim. Alguns resultados que eu estava colhendo que eu não queria, principalmente na área emocional. Nós que somos mulheres, a gente é muito afetada pela área emocional. Você sabe disso. É por conta da dependência emocional. Eu acredito que é o padrão de comportamento que nós estávamos conversando agora aqui nos bastidores. E é muito isso. Eu acredito que você falou agora pontualmente, viveu aquele padrão errado. Você teve uma vida... Você aprendeu, né? Você aprendeu, você teve aquela realidade. Então, a partir do momento, para ti, aquilo é normal. Um exemplo, relacionamento abusivo, porque você viu seu tio, seu pai, ou alguém tratando a sua mãe, sua tia, mulheres da sua família, vivendo aquilo. Então, é um padrão normal. Aí você cresce com aquele sentimento, o homem não presta, homem é safado, homem, sabe? Então, você acaba criando, isso se chama... É você traída mais cedo ou mais tarde, vai Isso, acontecer. aí você acaba profetizando na tua vida, inconscientemente, se chama de crenças, crenças limitantes. Aí o que acontece? Porque eu sou coach aí Jesus também, né? fala, né? Eu Seja sou... feito conforme a sua fé. Exato. Então, conforme você acredita, é o que vai acontecer na sua vida. Exatamente. Então, eu tive que estudar a fundo também, porque eu também sou coach formada pela Febracis, sou Master Coach pela Febracis. Então, eu fui estudar o comportamento humano, porque eu também caí nessa. Falei, meu Deus, tá tudo errado. O problema é comigo, eu não consigo mais terceirizar a minha culpa. Aí que você, daquele momento que você chora, né? Meu Deus, eu sou culpada pelos meus resultados. As minhas desgraças é tudo culpa minha, não posso culpar ninguém. Não posso culpar. E agora José? E agora, o que, eu preciso fazer? E agora, o que eu vou fazer? Atitudes diferentes, resultados diferentes. E eu já estava chegando, né? Eu estava no final de 2019 para 2020, eu já estava para completar 30 anos, né? Aquela virada dos 30, onde você dá... Eu acredito que todo mundo tem meio que um choque de realidade, né? Total. Então, eu falei, caramba, vou fazer 30 anos e agora? E sempre repetindo as mesmas coisas. E eu comecei a observar. Fiz um treinamento com um coach na época. E ele olhou na minha cara, no meio do negócio lá, do treinamento, e falou assim, você vai casar com homem banana. E eu, não, tá amarrado ele. A não ser que você nasça de novo, porque você é uma mulher muito viril. Um homem viril, não dá certo. É 2 homens dentro de casa. Vai ser uma competição. E aquilo mexeu comigo. Eu fiquei assim, meio na hora eu fiquei chateada, repreendi, foi na ferida. Aí fui pra casa, fui digerir, né? Você vai pra casa digerir aquele negócio. Fui pensar, falei... Já estava vindo desse encontro com Deus. Já estava nesse processo. Então, todas as coisas que operam para o bem, é como se fosse... É igual eu te falei, né? Vai acontecendo tudo simultaneamente para te comprovar aquilo. E eu fui para casa e comecei a observar as mulheres, as esposas dos homens que eu admirava. Aqueles homens que eu achava inteligente, viril, aqueles homens que eu falava, esse homem eu gostaria de casar com um homem assim, com essa personalidade, com esse jeito. Comecei a observar as esposas deles. Mano, era completamente diferente de mim. Completamente diferente de mim. Entendeu? Assim, na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se portar, nos ambientes que iam. Eu era uma mulher feminista. Esse tema é potente. Eu era uma mulher eu era uma mulher do mundo... O que é uma mulher feminista para Paula Baluarte? Para Paula, uma mulher feminista, né, hoje eu vejo que eu era e que também a sociedade vê, é uma mulher empoderada. É uma mulher que resolve tudo sozinha, uma mulher que não precisa de homem para nada, uma mulher que meu corpo, minhas regras, se veste de maneira sensual porque acha que o homem que tem que controlar a vista dele, não você que tem que se guardar. É uma mulher que não espera, toma atitude de relacionamento, por exemplo, pede um homem em namoro, pede um homem em casamento. Porque, ela é autossuficiente. Exatamente, ela é autossuficiente, eu posso. E isso, um homem de verdade, ele corre de você se você fizer isso. Vamos namorar? Vamos casar? Ele não quer, ele tem que tomar essa atitude. Então, eu era uma mulher feminista, mas eu não sabia disso. Porque eu vinha de um padrão do mundo onde eu fui ensinada a ser assim. Como que são as mulheres hoje da música? Você entende? Observa. Elas são feministas, entendeu? E rebolam, e fazem, vestem aquelas roupas. E tá tudo Meu pra corpo, elas. minhas Meu regras. corpo, minhas regras. E pra elas tá tudo certo. Pra você ter uma ideia, eu tinha um plano. Que quando eu fizesse 35 anos, se eu não encontrasse ninguém digno da minha pessoa, eu ia ter um filho só meu. Carreira solo. E um filho carreira solo. Eu ia fazer uma inseminação artificial. Isso é um feminismo, assim, no alto grau. Entendeu? Eu não preciso de homem nem para procriar, porque eu vou no laboratório e compro um filho para mim. Então, eu falei, Jesus, aí eu comecei a ver que
Que não era normal. Que não era, entendeu? Aquilo que eu estava acreditando e fazendo estava me atraindo somente. E como que era, olha só, como que eram as esposas dos homens que eu admirava e qual que era o resultado das feministas. Eu comecei a observar tudo isso. Essas mulheres que têm esse comportamento, esse pensamento, como elas vivem? Sozinhas, desiludidas, os casamentos não dão certo. Querendo buscar sempre, isso. né, a aceitação. Terceiro, quarto, quinto casamento, nunca os casamentos dão certo, um filho de cada pai. Não estou aqui julgando e dizendo que essas pessoas estão erradas, até porque tem muitos erros que você comete sem saber. Estão fazendo escolhas que estão fazendo elas sofrer, mas não é porque elas são pessoas más. Eu não era uma pessoa má, entendeu? Então estou dizendo aqui que quem faz isso, ou você que está vivendo isso, é uma pessoa má. Você não é, você só ainda não entendeu quem você é. Você só ainda não entendeu quem você é em Cristo e o que Deus tem para você. Então você vai continuar fazendo escolhas erradas que vai te fazer sofrer muito na vida, entendeu? E que Deus, ele está ali disponível, te estendendo a mão para te mostrar, olha, se você continuar assim, você vai só sofrer. E Deus falou isso comigo, entendeu? Se eu continuasse daquela maneira, eu ia sofrer mais ainda do que eu já tinha sofrido, né? Porque o diabo, ele bate nas nossas emoções, porque é isso que te paralisa, é isso que te faz ter uma depressão, é isso que te faz ficar de cama, é isso que te faz perder a fé na família, no casamento, nos homens, em tudo. Faz você ser uma pessoa amarga, chata, ranzinza, briguenta, entendeu? Empoderada, aquela mulher que ninguém suporta e que vai ficar sempre sozinha. E eu estava indo por esse caminho, sem perceber. E Deus é tão misericordioso que ele me resgatou do caminho errado. Sem eu nem saber, entendeu? Ele começou a me mostrar essas coisas. Então, eu era completamente diferente das mulheres, dos homens das esposas dos homens que eu admirava. Eu falei, então, meu comportamento que está errado. Preciso mudar meu comportamento. Isso, eram mulheres doces, eram mulheres de fala mansa. Eram mulheres calmas, eram mulheres Eram mulheres da Bíblia. Mulheres da Bíblia, exatamente. Mulheres virtuosas. Entendeu? Mulheres que se vestiam de uma maneira decente. Né, usava aqueles nude, eu odiava nude, para você ter uma ideia. Eu achava que era coisas de velha, vestido, aqueles vestidos lindos. Eu não, só usava calça colada, cropped. Mas eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Mano, eu não tinha noção. Quando Deus começou a me mostrar essas coisas, eu falei, aí foi a hora que, como você falou, a autorresponsabilidade veio. Eu falei, Senhor, a responsável, a única que vai conseguir, a única pessoa que vai conseguir ter resultados diferentes sou eu, se eu decidir te ouvir. Padrão, se eu mudar meu comportamento, se eu mudar meu comportamento e se eu decidir ouvir o que o Senhor tem para me ensinar. E eu quero, me muda, e Deus começou a me transformar. Na palavra, eu comecei a ler a Bíblia mesmo, assim, a ouvir pregações e perguntar a pessoas, comecei a me aproximar de mulheres sábias, para que essas mulheres me direcionassem, sabe? Tipo, eu não quero mais essa vida para mim, porque eu sei aonde vai dar. Você entendeu? Eu já vivi isso. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei o que eu já passei. Eu já tive relacionamento onde eu apanhei, onde eu quase morri, onde eu fui traída, onde eu fui enganada, onde eu sustentava, onde eu bancava, ou pagava as contas do rapaz. Então, olha para você ver. E eu não tinha uma autoestima assim. Eu me achava que aquilo estava bom. Não, já está bom demais se eu tenho alguém, porque o pensamento do mundo é assim. Então, eu não tinha autoestima, eu não me via... se sentir acolhido, né? Isso, eu não me via o valor que eu tinha. Tipo, não, eu não tenho que sustentar homem. Você entendeu? Então, você vai tendo uma imagem tão deturpada de quem você é e do que você merece, que você vai só sofrendo, entendeu? Então, eu comecei a ver tudo isso eu fui me mostrando, e foi a virada de chave. Entendeu? As músicas que eu cantava não condiziam com quem eu entendia agora que eu era filha amada do Senhor. Eu era imagem e semelhança do Senhor. Será que eu estava refletindo a imagem do meu Criador com aquelas músicas, com aquelas roupas, naqueles ambientes, com aquelas escolhas? Eu não estava refletindo aquilo que eu sou, eu estava refletindo o que o mundo me dizia. E você vê que o mundo cada dia caminha para o pior. Cada dia mais crise de ansiedade, crise do pânico, depressão, suicídio, automutilação, ataque de ansiedade, as pessoas têm que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, terapia, psiquiatra, entendeu? É as doenças do século. Por quê? Porque as pessoas estão distantes demais de quem são. Elas não sabem mais quem são. E não tem como você saber. Elas acreditam no que o mundo fala que elas são. Exatamente, no que a TV, no que a mídia, no que os artistas... Elas não acreditam no que elas são, porque eu acredito também que a rede social hoje em dia, ela é muito boa quando ela é bem utilizada. Sim. E eu acredito muito que isso que tu está falando hoje, porque você todo tempo na rede social, nós vivemos, não tem como nós não vivermos também na rede social. O que acontece hoje? Eu vejo que as pessoas se comparam muito. As pessoas querem se comparar com o outro, porque a identidade dela não é fortalecida. E ela quer olhar, por exemplo, para a vida da Paula hoje e quer uma vida igual. Mas ela não sabe o que a Paula passou. Ela não sabe o preço que tu pagou para chegar onde tu chegou. Sim. Não sabe quantos nãos você levou ao longo do caminho.
é o quanto você teve que amadurecer para você viver hoje a sua melhor versão. Sim. Que você teve que fazer escolhas. Renúncias. Renúncias, escolhas. Eu acredito muito nisso. Quando tua identidade ela não está fortalecida, a primeira coisa que o inimigo vai atacar é a tua identidade. Sim. Ele vai colocar coisas na tua cabeça, vai te dar ansiedade, vai te dar esse pânico, vai te dar sempre aquela vontade de se comparar com o outro, porque tu nunca é autossuficiente, tipo, tu nunca tá bem, tu nunca tá feliz. Por isso que hoje em dia, Paula, tem muita gente que faz um monte de harmonização, um monte de coisa, porque ela não consegue olhar, pro seu rosto, olhar e aceitar que ela é filha amada. Não, e tipo assim, ela não é nem a questão do não é nem a harmonização, né? Porque a gente até uma autoimagem que ela não consegue é a pessoa modificar. Eu conheço mulheres que elas não fazem a harmonização é para melhorar. Elas modificam o rosto. Totalmente. Entendeu? Ela tem uma boca que ela aceitam. bota uma boca desse tamanho, entendeu? Aumenta aqui, bota tudo diferente. Entendeu? Porque ela não consegue se enxergar. É igual aquele negócio da pessoa que tem anorexia, que ela se olha no espelho, mas ela consegue. Ela não se consegue olhar a imagem dela, ela sempre está querendo. Então ela não quer melhorar o que ela quer modificar quem ela é. Porque ela acha que o externo conta muito mais do que o interno. Deixa eu te falar, tu quer mudar alguma coisa, muda primeiro por dentro. Isso. Tu não vai conseguir mudar o que está fora se tu não começar por dentro. Então, o autoconhecimento é de suma importância para a tua vida. Tu quer mudar de verdade? Tu pode estar na melhor academia, tu pode estar com o melhor cirurgião plástico, tu pode estar com tudo, mas se tu não mudar aí dentro a tua verdadeira identidade, tu fortalecer a tua identidade, tu vai continuar sendo o que tu nunca quis ser. Ou pior ainda, porque tu vai fazer tanta modificação, tanta plástica, tanta coisa, que tu vai acabar se perdendo na sua falsa identidade. Tu tem que saber quem tu és. Tem que ter a tua base fortalecida para te potencializar quem tu és. Quando tu tem a tua identidade fortalecida, eu acredito muito, Paula, que tu consegue olhar para os outros pilares da tua vida com leveza. Porque tu sabe quem tu é em Cristo. Tu sabe quem tu é, tu não precisa estar aqui para agradar o homem, para mostrar para ninguém. E eu acredito muito nisso. Sim. Aí foi quando teve o start. Sim, foi quando teve o start, foi no início de 2020, né? Um pouco antes da pandemia, a gente nem imaginava, né, que ia dar o que deu. Eu ainda tinha agendas a cumprir, então cumpri a agenda até março de 2020. Aí depois disso, começou a vir a pandemia, né? Tudo fechou. Então, eu já estava nesse processo com Deus, me batizei em março de 2020, né? Ontem mesmo fez 3 anos que eu me batizei. Uau! E quando veio a pandemia, eu tive muito mais tempo para poder estar com Deus. Muito, né? Tive tempo para poder ir para a igreja, para poder ler a palavra, para poder me aprofundar nisso, sem interferência do mundo, sem interferência das pessoas, porque eu não podia mais sair, eu não podia ir nos lugares que eu estava. Né? Então, eu tive somente aquele momento com Deus. E aquilo foi muito bom para mim, muito importante. Porque eu me aprofundei, realmente eu entendi, entendeu? E quando começou as pessoas cogitar voltar à pandemia, né? As agendas, as pessoas queriam remarcar as agendas minhas que ainda tinham. Eu estava indo para a minha 4ª turnê na Europa. Eu ia ficar lá 2 meses viajando, fazendo shows. Eu ia viajar dia 10 de abril. 15 de abril, aliás, quando foi dia 10, fechou as fronteiras, né? O dia 10, uns dias, eu sei que foi uns 5, 6 dias antes, fechou todas as fronteiras internacionais e eu não podia mais viajar. Então, esse momento foi muito bom para mim, porque quando eu pensei de voltar, eu já não queria mais voltar a fazer o que eu fazia. Eu não me sentia bem mais. Então, começou, não fazia mais sentido. Né, dentro. Isso. Aquilo que não me incomodava antes passou a me incomodar. As letras das músicas, as músicas que eu ouvia. Os vídeos, os ambientes, entendeu? As bebidas, quem eu seguia, comecei a parar de seguir um monte de gente. As fotos que eu postava no Instagram começaram a me incomodar. Entendeu? Eu comecei meio que a apagar. E, tipo, às vezes eu postava uma foto, tipo, eu fui na praia em fevereiro de 2020, lá em Balneário Camboriú, com uma amiga. Isso aconteceu mesmo. E aí a gente tirou uma foto, eu estava de biquíni, e eu tirei uma foto. E a foto bonita, não estava vulgar, assim, tipo, igual, né? Tava uma foto bonita, mostrando a paisagem e tal. Mas eu estava de biquíni. Mano, eu me lembro, foi muito engraçado. Eu peguei e postei a foto. Aí eu ficava olhando para a foto. Não tá. Aí eu arquivava. Aí eu desarquivava. Aí eu arquivava. Aí eu desarquivava. Toda hora. Aí também o empresário trabalhando comigo, ele... Peraí, por que essa foto ela some e aparece? Você decide, você vai deixar a foto, você não vai deixar a foto. Eu não sei, eu acho a foto linda, não tem nada demais, mas eu não aguento, eu não quero deixar ela aí, tá me incomodando essa foto. Te entendo. E foi assim que começou, entendeu? Aí eu arquivava, desarquivava. Até que uma hora eu falei, vou arquivar, vou deixar ela quieta. Ela me incomodava, mano, é como se fosse uma flepinha no dedo. Você entendeu? Então é assim que Deus vai... Santo, né? É assim que Deus vai fazendo, ele é muito cavalheiro. Então, ele vai tirando as coisas de você aos poucos.
de uma maneira que não te dói, não te custa. Pelo contrário, te incomoda. Exatamente. Te incomodar aquela... Eu sei que é isso. Eu já passei por isso também. Porque, assim, é um desafio. Porque, assim, tu vai brigar. Porque eu tive umas brigas internas com Deus direto. É bem assim. Então, assim, eu falava assim, mas Deus, por quê? Porque mas o tem que coisas tem a não... ver? A gente fica pensando, poxa, Deus, nada a ver, né? A gente quer argumentar com Deus. Argumentar com Deus, fazer, assim, uma negociação. Assim, Deus, mas por quê? Porque eu acredito muito quando tem esse incômodo, esse que o Espírito Santo, ele vai ardendo por dentro. Isso. Como você falou, é muito sutil. É sutil. É dia após dia. É uma coisa de cada vez. Não é tudo de uma vez, entendeu? Não é assim, eu vou largar tudo, vou mudar tudo hoje. Não. Você vai começando, porque se você pode até fazer isso, se você quiser. Mas você não vai conseguir sustentar isso. Tu sabe, a né? Máscara toda cai. Mudança, isso pode ser até na dieta. Você viu que as pessoas fazem dietas abruptas? Radicais. Eu vou fazer uma dieta e eu vou emagrecer e faz uma coisa abrupta. Ela fica ali uma semana, aí beleza. Volta o dobro, depois volta, porque ela não dá conta de se manter. Agora, se ela fizer uma reeducação alimentar e for aos poucos, ela for mudando, ela vai progredindo até ela chegar onde ela quer. Eu acredito que mais que isso. Eu acredito quando tu entende o porquê que tu tá emagrecendo. Quando tu entende o porquê que tu faz tal coisa, que as coisas fazem sentido. Um exemplo. Isso. Não é emagrecer só por questão física. É tu entender que a tua saúde ela é o pilar, que você precisa melhorar para você evoluir. Porque você estando bem fisicamente, você automaticamente vai progredir nas outras áreas da tua vida. Então, quando você entende o porquê de qualquer coisa na tua vida, que é a base... Você tem a motivação correta, Você tem a motivação correta e não é qualquer coisa que vai abalar essa estrutura. Eu acredito que é assim também na nossa vida espiritual. Quando tu entende que Deus ele é a base de tudo e quando tu fortalece, não é o mundo que vai te balançar. Claro, tu vai balançar por quê? Porque tu é ser humano, tu é falho, tu é carne. Se tu não brigar diariamente, tu acaba caindo em tentação. Mas Jesus foi tentado. Sim. Quem somos nós? Quando você entende que Deus é bom e sempre bom, e tudo que Ele te pede é pro teu bem, aí, ok. Porque assim, isso aqui me incomoda, isso aqui a palavra diz que é errado. Mas eu entendo que Deus é bom, e se Ele está me falando isso é porque é pro meu bem. Mesmo que no momento eu não entenda. Lá na frente eu vou entender. Lá na frente. Entendeu? E muitos não que você recebeu. Um exemplo, lá da fronteira fechada. Aquele não, naquele momento, foi um baque para ti. Foi ruim, foi. Por quê? Porque nós, seres humanos, meros mortais, nós não estamos acostumados a receber não. A gente não quer, né? Não, a gente não quer receber não. A gente tem que ter muita... isso é muito forte. Ontem eu estava escutando um podcast e eu vi isso. E é muito sério. Você não quer receber o não. Nós não somos acostumados a receber não. Então, você tem que ter muita... você tem que ter atitude para dizer não. E você tem que ter maturidade para receber não. Porque quando você não recebe, quando você recebe o não, você não tem maturidade, você faz birra. Assim que é com Deus. É igual criança. Tu quer negociar com Deus, tu quer fazer birra com Deus, mas Deus, por que essa fronteira está fechada? Estava tudo certo, a minha turnê. Por que eu não fechei esse contrato? Por quê? Aí vem os questionamentos. Deixa eu te falar uma coisa, ser humano abençoado, amado, por experiência própria. Muitos nãos que eu recebi na minha vida foi a resposta de Deus das minhas orações. Livrar-me de todo o mal. Amém. E Deus me livrou de muita coisa. Exatamente. Então, quando tu entende que esse não que tu pode ter recebido hoje, esse não que tu tá recebendo agora... esse relacionamento que acabou. Isso tudo Pessoa que tá acontecendo na tua vida não é em vão. Esse processo, esse deserto é para o teu crescimento, é para a tua evolução. Então... Pega esse não com muito amor e carinho e com maturidade para entender que Deus faz tudo perfeito. Lá no tempo certo, no momento certo, você vai entender que aquilo ali foi um livramento para a tua vida. Não foi um não por birra. Você tem que receber com amor e carinho e entender que aquele não foi um livramento para a tua vida. Para você se tornar essa pessoa melhor, para você evoluir. E essa evolução, ela é contínua. Ela contínua e eterna. Eterna. É todos os dias. Vai ter um dia que você vai falhar, vai ter um dia que você vai ter que recuar, você vai ter que acolher o teu sentimento. Acolha o teu sentimento. Acolha, porque muitas vezes tu perde alguém. Acolha o teu luto. Respeita o teu sentimento e a tua história. É porque às vezes a gente se sente mal por estar mal, né? Tipo, mas eu tenho Deus, mas eu tenho fé. Por que eu tô mal? Porque tu é um ser humano. Ainda mais a gente que é mulher, a gente tem hormônio, né? O tal do hormônio, mano. Ciclo. A TPM deixa a gente terrível, a vontade de Sensível. chorar. Sem saber por quê. Essa semana mesmo eu quero chorar. Por quê? Não sei. Entendeu? Não tem que estar acontecendo nada. Às vezes você tá mal e Deus ama você assim mesmo. Tá entendeu? Você tem que simplesmente entender que você não é perfeito, que Deus não quer ninguém perfeito. Você é vulnerável. Você só tem que ser disponível.
Seja disponível à mudança. Eis-me aqui, eu quero mudar. E vai no processo, entendeu? Vai no processo, todos os dias, porque você vai chegar lá. E agora voltando àquela sua pergunta lá, quando eu entendi tudo isso, foi que a minha vida foi o start, entendeu? Aí Foi que eu assim, falei, eu quero isso para minha vida e não quero isso. Exatamente. Tomou decisões. Isso, aí eu tomei decisões. Falei, eu não quero, eu quero ter uma família, eu quero ter filhos, eu quero ter um marido que me ama, eu quero ser a imagem e semelhança de Deus, eu quero curar pessoas e não adoecer pessoas, porque Uau. a gente sabe que a música ela tem poder de curar e de adoecer. Uau. E as músicas que eu cantava, elas adoeciam pessoas. Elas adoeciam Ela acionava a mente. gatilhos, né? Acionava gatilhos ruins. Incentivava pessoas a fazer coisas erradas. Exatamente. As músicas, as roupas, os ambientes. E eu comecei a pensar, qual é o legado que eu quero deixar? Como que eu quero que as pessoas se lembrem de mim quando elas se lembrarem de mim? Ai, nossa, fui no show dela, bebi muito, foi louco, não sei o quê. Não lembrei de nada. Não lembro, naquele dia eu sofri um acidente, eu traí a minha esposa, traí meu marido, foi assim. Você entendeu? Ou eu quero que quando a pessoa me encontra comigo e fala, nossa, aquele dia você falou uma palavra que mudou a minha vida. Eu quero que as pessoas lembrem de mim, não, que elas lembrem de Jesus quando me verem. Amém. Entendeu? Que elas olham e falam assim, eu vejo Deus. Não existe elogio. Tu já recebeu esse elogio? Eu vejo Deus em você. Cara, não existe elogio melhor para mim. Eu vi, assim, que a minha irmã, né? Ela é pastora, é minha pastora, e às vezes eu via... Inclusive, eu quero fazer um agradecimento especial. Ganhei um livro maravilhoso, olha, Vida Liberta. A Paula trouxe aqui para mim. É o que vivemos hoje, né? Da Aline Fernanda, da irmã dela, que é pastora dela. Olha aqui, muito maravilhoso obrigada. Vou ler com muito amor e carinho e com certeza vai edificar cada vez mais, transbordar, porque a leitura muda, transforma. Muda. Então, ainda mais uma leitura baseada na palavra de Deus, né? Muito obrigada, gostei muito do presente, gratidão. Vou ler com muito amor e esse livro carinho. fala exatamente disso que a gente está falando, sobre essa liberdade, essa expansão de mente. Uau. Como você ter uma vida liberta em Cristo. Porque foi para essa liberdade que Ele nos libertou. Entendeu? Porque é um cativeiro, é uma prisão. Você ficar sem saber quem você é, você ficar presa em aprovação dos outros, ficar presa em remédio, ficar presa em estética, ficar presa no pecado, que te mata, entendeu? Que não te liberta. Então, dá uma cortada aí. Eu me perdi. Onde é que eu estava? Não, eu acredito muito assim, que você deu esse start da mudança, né? Que você falou que você precisou se libertar, né? Para você viver a sua nova versão. Então, essa nova versão da Paula Baluarte... Não é nem a nova, né, amiga? É a original. É a original. É aquela. Eu sempre peço pro Senhor, Paulo, Senhor, mostra a Paula original para mim. Aquela que o Senhor criou para eu ser. É aquela que lá na tua infância tua mãe conectou e falou, é baluarte, Isso, sabe? É algo de Deus. Isso. Né? Porque essa é a tua verdadeira identidade. Exatamente. Que por muito tempo estava distorcida, né? Isso, estava escondida, né? Atrás de muitas mentiras, de muito sofrimento, de muita... Né? Que você vai... Ilusão. A palavra é essa. O que é ilusão? A ilusão é nada mais do que aquilo que você acha que é verdade, mas é mentira. Não é porque você quer viver uma mentira. Ninguém quer. Ninguém quer viver uma mentira, uma falsidade. Você vive uma ilusão, porque você acredita que aquilo é o correto, que acredita que aquilo vai te fazer bem. A sua verdade. Ninguém tem uma verdade. Não existe, as pessoas sempre falam, mas não existe uma verdade absoluta. Existe uma verdade absoluta, sim. E essa verdade absoluta é Jesus. Tudo fora dele é mentira e é ilusão. O mundo cria as tuas verdades. Isso. Assim, como a gente falou anteriormente... E foi tudo que tu viveu. Tu acredita que aquela é a tua verdade porque foi o que tu viu, que tu ouviu, que tu viveu. Então, quando você despertou para a sua verdadeira identidade, as coisas mudaram. E, inclusive, o seu pensamento referente a relacionamento. A Paula, gente, vai casar agora, no mês de abril. Né? Vai ser o casamento dela. E eu quero falar com você um pouquinho, um tema um pouco polêmico, né? Vamos lá. Um tema um pouco polêmico, falando sobre submissão. O que é para Paula a mulher submissa? Porque hoje tem algumas feministas que acabam apoiando algumas situações que são um pouco distorcidas do que está na palavra. Para Paula, o que é a submissão? Na palavra, e o que vai ser a Paula submissa para o seu marido? Então, as pessoas, elas acham que a Bíblia, né, pessoas lá fora, acham que a Bíblia é machista, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao homem. Mas o que é essa submissão que eu entendo que a Bíblia fala, e que sim, eu vou ser uma mulher submissa ao meu marido, sim. A Paula vai ser uma mulher submissa. Submissa, sim, senhor. Vamos lá. O que é a Paula submissa ao marido? A submissão que a palavra do Senhor nos diz é respeito. É um respeito reverencial que você tem a um homem que você escolhe. Então, essa sabedoria tem que vir antes do casamento. A um homem que você escolhe para se casar, mas um homem que tem uma mente de Cristo.
a um homem que tem um comportamento e um caráter transformado. Ser submissa a um homem que ama o Senhor em primeiro lugar. E ele automaticamente me ama. Ser submissa a um homem que me ama como Deus me ama. Entende? Eu sou submissa ao Senhor. Uma pessoa que não sabe ser submissa a Deus não vai saber ser submissa ao seu marido. Essa submissão que você fala é o respeito. O respeito reverencial. Respeito. Não é você ser capacho, tá, mulheres? Não é você aceitar apanhar, não é você aceitar grosseria, não é você aceitar humilhação, não é você ter que sustentar um homem, você ter que aceitar ele quebrar as coisas dentro de casa. Isso não é submissão, segundo ao que Deus, porque Deus não nos criou para ser assim. Deus nos criou para ser amada, para ser respeitada, para ser honrada. Foi para isso que o Senhor nos criou. Só que para você ser tratada dessa maneira, você precisa saber escolher o homem com que você vai se casar. Antes, analisar o que esse é um homem que obedece ao Senhor, porque um homem que obedece a Deus, ele vai te tratar bem. Porque Deus manda o homem amar a mulher como ele ama. Prover, sustentar, proteger, amar, não tratar com ignorância, não tratar com palavras ásperas. Cuidado. Entendeu? Então, se você é submissa a Deus de bom grado, você ama ao Senhor, você vai querer ser submissa a um homem que ama ao Senhor, porque ele vai te tratar com respeito. Então, sim, eu vou ser submissa ao meu marido, porque o meu noivo e o meu futuro marido, ele ama Jesus. E ele me trata como uma filha do Senhor, como uma princesa do Senhor. Ele sabe o valor que eu tenho. Então, é muito fácil você ser submissa a um homem assim. E é isso que o homem que a Bíblia pede também. Porque a Bíblia não fala somente para a mulher ser submissa. Ela, em seguida, vem a responsabilidade masculina, que é muito maior do que a nossa, inclusive. É prover, sustentar, amar, cuidar, zelar. A gente só tem que respeitar. Então, quando o Senhor diz para nós sermos uma mulher submissa, Ele diz para nós respeitarmos o nosso marido. Respeitarmos ele como autoridade dentro de casa. Por exemplo, você tem aqui as suas funcionárias, elas respeitam você. Você é autoridade aqui dentro. Você você é que paga o salário, é você que é a líder. Então, o homem dentro de casa é o que provê. Ele é a responsabilidade dentro de casa. Então, eu tenho que respeitar a opinião dele. Ah, amor, eu quero comprar isso. Olha, amor, não é o momento. A gente não pode gastar com isso. Tá bom, meu amor, você que cuida, você sabe. É esse o respeito, o grande problema das feministas, que existe uma competição dentro de casa. As pessoas querem competir. Por quê? Porque isso é cultural. Elas não querem direitos iguais, elas querem ser superior, entendeu? Elas querem impor. Impor. O grande problema, Paula, é muito bacana, é muito lindo quando a gente tem o entendimento da palavra. Só que culturalmente, infelizmente, as pessoas, a mulher geralmente casa para sair de casa. Sim. Um exemplo, ela quer sair, ela quer ser livre, digamos assim. Às vezes ela escolhe um relacionamento, né? Ela escolhe. Geralmente o relacionamento escolhe ela. Ela acaba indo viver. Entendeu? O primeiro que aparece, né? Primeiro que aparece. Que chama ela de bonitinha, ela... Também, mas a maioria, culturalmente falando, porque eu também sou advogada, então já advoguei para os casos de mulheres, mulheres que sofreram violências domésticas. Então, assim, agora na pandemia, para te ter uma noção, o índice de divórcio foi muito grande. Sabe por quê? Porque o homem teve que conviver com a mulher dentro de casa. O índice de violência doméstica foi gigantesco. Então, assim, é muito bacana, é muito lindo, de verdade, viver a palavra, porque hoje eu tenho entendimento de muita coisa que eu não tinha. Mas, infelizmente, a nossa realidade cultural não é assim. Por quê? Porque a mulher, ela acaba sendo escolhida pelo relacionamento. Por quê? Porque ela engravidou, ou ela teve que aceitar aquela situação para sair de um relacionamento mais abusivo ainda que ela vivia na família dela, entendeu? Então, culturalmente, a gente não ou tem se casou isso. pelo calor da paixão, se casou na né? paixão, não Sem conhecer conhecia a o pessoa relacionamento. direito. Então, para você jovem que ainda não é casado, você que ainda está conhecendo o relacionamento, você está querendo viver o novo, conheça primeiro o seu cônjuge. Observe as atitudes, porque encalhado... falam mais do que palavras. Isso. Exatamente, encalhado, você que está solteira aí há muitos anos, com mais de 30, mais de 40, eu tô encalhado. Encalhado não é quem não casou, é quem casou errado. Então saiba, você tá no azeite, você tá pronto para escolher, porque hoje você pode escolher, depois que você casa, você já escolheu. Entendeu? Casa, você pode escolher, observe, não vá pelo calor da paixão, não vá pela carência, não vá pela, esse aqui é um cara da igreja. Ser da igreja não é ser de Deus, isso que fique bem claro, porque a gente vê muito relacionamento, pessoas, mas o pastor fulano de tal separou, mas o fulano era da igreja e traiu. Prestem atenção,
estar na igreja não é ser de Deus. Observe as atitudes, os frutos. Jesus nos ensinou. Você conhece uma árvore pelos frutos, não é pelos dons. Não é porque canta bonitinho, não é porque está no altar, não é porque é pastor, não é porque fala em línguas. Observe os frutos, como ele trata a família, como ele trata a mãe, como ele trata o garçom, como é que ele é no trânsito, como que ele é no trabalho, ele é trabalhador, ele trabalha, ele é honesto, ou ele fica tirando vantagem, ele é dizimista, ou ele não é. Todas as coisas. Ele quer tirar vantagem no trabalho, ele quer, entendeu? Pega um troco errado e fica com o dinheiro. A forma como eu acho assim que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Eu acredito que a Bíblia aqui é o manual de instrução. Tu quer saber se está andando pelo caminho certo, está na palavra. Só que, isso é muito sério, a palavra, ela é a semente que tu vai plantar e diariamente cultivar para poder dar frutos. E as tuas atitudes, as tuas ações que vão fazer diferença, porque não adianta tu andar com a Bíblia embaixo do braço, se tu não viver a palavra. Se não praticar. Eu acredito que tu tem que viver o lifestyle, tu tem que viver a vida cristã. Não é só tu pegar e ser religioso. Ser religioso. Porque é diferente de isso. ser... Exatamente. Religioso é aquele que cumpre as regras, vai para a igreja, usa uma roupa comprida e tal, e eu sou crente. Tá batendo um ponto lá na igreja. Isso, por isso que tem muita gente frustrada com o relacionamento da igreja. Mas eu fiz tudo certo, arrumei um homem da igreja. Não é arrumar um homem da igreja, não é arrumar um homem de Deus. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. Porque às vezes eu comento, falo na internet, mas cuidado, tem gente que vem, né, com suas amarguras jogando em cima de mim, mas cuidado, porque tem um monte de homem da igreja que faz isso, faz aquilo que eu falei, mano, não é porque você escolheu errado, que, entendeu? Porque tem homem na igreja que fez isso, fez aquilo, que todos são assim. Tem mulheres também na igreja ruins, entendeu? Sim. Judas caminhava com Jesus. Não queria dizer que ele era... Né, ele não queria dizer que Jesus não prestava, mas Judas não prestava. Então, isso é um sinal para nós da gente entender que no meio do povo de Deus tem traidores, tem lobos. Então, você tem que pedir ao Senhor proteção, discernimento, sabedoria para saber discernir e não agir pela carência. Não se amoldem aos padrões desse mundo, mas sejam transformados pela renovação do teu entendimento. O que é o padrão do mundo? É carência. Porque está na igreja. Porque a pessoa pensa que vai casar virgem, que vai esperar em Deus, que está fazendo tudo certo. Não. Não adianta você esperar da maneira errada. Não adianta você fazer o certo pelo motivo errado. Você entende? Mas eu fiz tudo certinho, casei na igreja e ainda assim deu errado. Alguma coisa você cometeu erro lá. Não é culpa de Deus, não é culpa da igreja. É culpa da alguma escolha que você fez é consequência. Às vezes você viu o sinal antes e ignorou porque você achou que depois do casamento ia melhorar. A pessoa ia mudar. Mas eu vou ajudar, o Espírito Santo vai ajudar. Não, esse trabalho não é seu, o trabalho é do Espírito Santo. Então, você tem que ver tudo isso, porque depois que casa, você tem que se respeitar e ser submissa. Aí é óbvio que você não vai querer ser submissa a um homem boçal, a um homem violento, a um homem desrespeitoso, a um homem que trai você. Entendeu? Não estou falando que porque um homem é de Deus, ele nunca vai falhar. Ele vai falhar, ele vai cometer erros, mas ele vai ter um coração humilde de pedir perdão, de mudar, entendeu? Assim como nós também. De mudar as atitudes. De mudar as atitudes, né? Porque pode falhar. Ninguém tem garantia de nada. A nossa única garantia é Deus me ama e Ele quer o melhor para mim. O resto, mana, tu não tem garantia de nada. E aí pela fé e pela sabedoria. E buscar fazer as escolhas certas, entendeu? Escolhas e consequências. Falando em escolha, Paula Baluarte. Sim. Agora, em junho, vai ter uma caravana para Israel. Me fala um pouco dessa caravana para Israel, porque, assim, eu já me batizei no Rio Jordão. Foi algo, assim, surreal. Isso é muito chique, né? Eu me batizei lá no Gurupi, no Tocantins. Ela batizou no Rio Jordão, no Israel. Já fui, né, para Israel. E desde quando eu cheguei em Israel, é uma energia surreal. Desde quando tu chega, quando tu vai nos lugares, quando tu vai lá no Monte das Oliveiras, quando tu vai... Gente, eu imagino, já tô... É algo, assim, que quando eu fui lá no Rio Jordão, eu vi, falei, meu Deus, foi aqui que João Batista batizou Jesus. Eu chorava já chegando lá. Então, assim, foi algo surreal e foi uma experiência que eu vivi única. E para quem ainda não viveu essa experiência, né, eu recomendo muito. E a Paula vai para uma caravana agora em junho. Sim. Me conta um pouquinho dessa caravana. Quais são as expectativas? Quais lugares vocês vão visitar? Fala só um breve relato, assim, para quem tiver vontade de entrar em contato depois com a Paula para poder fazer essa viagem. Eu nunca fui, né? Todo mundo que vai fala a mesma coisa que você está falando. Todas as pessoas, que é surreal, é a melhor viagem, a coisa mais incrível do mundo. E eu estou muito, muito na expectativa, muito ansiosa, né? Vai ser agora em junho. A caravana são 3 países, na verdade, né? É Dubai, Egito e Israel. Então, assim...
né? O Israel vai ser a coroação, né? Jerusalém ali. Porque a gente vai começar por Dubai, ali nos Emirados Árabes, vamos conhecer tudo. Depois vamos para o Egito, né? Ali, porque Jesus também passou no Egito ali, o Monte Sinai, onde Moisés recebeu as tábuas da lei. Então nós vamos de Moisés a Jesus, né? Vamos passar ali no Cairo, na cidade, né, do Egito, todos ali, o deserto, né? Onde o povo, né, o povo passou no deserto, no Mar Vermelho. Exatamente, o Mar Vermelho, onde o pessoal atravessou. Depois nós vamos para Jerusalém, né? Vamos Caná da Galileia, Ponte de Betesda, o túmulo de Jesus, o túmulo de Davi. Então vamos passar na Via Dolorosa, no Muro das Lamentações, no Jordão, vai ter também renovação de batismo no Jordão. Então assim, gente, o roteiro tá incrível. Eu nem consigo lembrar de tudo agora, porque é tanta coisa maravilhosa que a gente vai fazer, né? A gente vai ali naquele negócio ali onde teve né, onde Jesus pregou o monte, né, o monte das bem-aventuranças, o Getsemane, entendeu? O Calvário, a Gólgota. A gente vai passar todos esses lugares, vai caminhar mesmo pelas páginas da Bíblia e vão ser 16 dias, entendeu? São 3 países. É tudo incluso, assim, passagens, né, de São Paulo até lá, ida e volta, hotel, café da manhã e jantar. Só não vai ter o almoço, né, porque a gente vai estar ali passeando e tal, então a gente leva um lanchinho. Então, assim, gente, incrível. E o preço é maravilhoso, porque, assim, hoje, se você for comprar uma passagem para ir para um desses países, você vai gastar isso daí. E ainda, né, vai ter os guias, os passeios, então tá tudo incluso, né? O ônibus ali, tudo para você. Não, eu super aconselho viajar em excursão, assim, justamente por quê? Porque, por exemplo, eu viajei sozinha. Então, tu já não se sente sozinha. Então, tu conecta com pessoas e assim, tu se sente mais seguro. Então, eu super recomendo viajar em caravana. Eu adorei. Não, mas outra coisa, você não consegue viajar lá sozinho e conseguir as coisas. Por quê? Porque esses hotéis, eles estão reservados, por exemplo, essa caravana minha tá desde 2021. Nós fechamos essa caravana. Então, assim, são coisas que estão fechadas, principalmente depois da pandemia, que ficou muito tempo sem, há anos antes, antecedência. É um lugar turístico que você não vai chegando e entrando, assim, sabe? Até porque você nem sabe, você não sabe o idioma, você não sabe os lugares. Você tem que ter alguém para te guiar, né? Não é igual você ir para Londres, para Paris. Não, é um lugar onde é uma história, onde você precisa de pessoas para te guiar, para te mostrar. É um país que não é muito receptivo, assim, ele tem, né, então você tem regras, por exemplo, você não tem lugares que você não pode entrar com os braços de fora, tem lugar, não é? Mesmo, com as pernas de fora. Então, imagina, você vai para lá desavisado, sem saber disso. Você vai acontecer alguma coisa não legal. Lá no templo, não entra. Lá no templo não pode entrar com saia. Tem lugar que você tem que tapar o cabelo. Então, pode. Você precisa saber as regras, porque se você entra num lugar desse sem saber, ou entra em algum outro lugar, então tem conflitos lá, né, de pessoas de palestinos com israelitas. Já chega-se turista, as pessoas já te olham diferente. Exatamente. Né? Então, você tem que ter os guias lá, mas assim, é uma viagem tranquila, né, uma viagem maravilhosa. É só que você não cabe mesmo você tentar ir sozinho, porque não vai dar certo, você vai passar muita raiva, muita dor de cabeça. Amiga, mas Dubai eu comi mal. Vou falar, vou desabafar. Eu comi mal. É muita comida apimentada, que é comida árabe. Eu não gosto muito de pimenta. Agora, Israel, eu comi bem. É verdade? Egito não conheço. Quem sabe na caravana da Paula esteja lá presente também. Então, gente, quem quiser mais informações, entra lá no meu perfil. Tem um destaque lá só falando sobre isso. Tem também ali na bio, tem um link, né, que tem o telefone de contato. Então, assim, a entrada é super facilitada, é tudo parcelado, no boleto, nem é no cartão. Então, assim, é uma bênção. E é um sonho realizado, que é como você disse, né, é surreal. Você tá no mesmo, por mais que aconteceu essa história mais de 2000 anos atrás, mas, gente, é o lugar onde Jesus nasceu. É a atmosfera. A atmosfera do lugar, porque todo lugar tem uma atmosfera. Então, a atmosfera espiritual daquele lugar é incrível. A palavra do Senhor diz que Israel é protegido de Deus, entendeu? Aquele lugar é terra santa, entendeu? Não importa se tem gente maluca lá, se tem guerra lá, não importa, mas é um lugar onde Deus resolveu se manifestar às pessoas, entendeu? Então, a atmosfera daquele lugar é santa. Então, assim, eu tô doida, eu acho que eu vou chegar lá e vou chorar o tempo inteiro. Amiga, eu chorei na Via Dolorosa, ai, Jesus passou por aqui. Então, assim, eu super recomendo, quem quiser ir na caravana da Paula, eu super recomendo. Uau, que maravilha! A Paula, empreendedora, também tem uma marca, né? Tem. Baluarte Store, do qual eu sou cliente VIP Ela dela. é mesmo, gente, minha melhor cliente aqui de Belém. Sim, aí você perguntou, né, essa questão dessa mudança que eu tive. Quando eu mudei a minha carreira, quando eu mudei a minha vida, eu cantava música secular, então eu vivia da música, eu vivia do cachê e tudo. Quando eu me converti, que eu vim para Jesus, né, eu abri mão do meu cachê, eu abri mão dessa parte. Então, eu faço um trabalho missionário. Quando eu vou cantar nas igrejas, né, nos cultos, eu não cobro para cantar nas igrejas.
Eu faço mesmo por um trabalho voluntário, né? E aí eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou viver? Porque eu não quero ficar... Porque eles dão ofertas, as igrejas são generosas, eu não cobro, mas eles sempre abençoam. Amém. Mas eles abençoam conforme eles podem, não conforme eu preciso. Entende? Então, assim, eu falei, Senhor, como que eu vou fazer agora? Porque eu não quero viver com essa mentalidade. Tipo, eu preciso cantar para ganhar dinheiro. Não, eu quero fazer o meu chamado com Deus. Mas como que eu vou fazer para viver, né? Para pagar as minhas contas, para poder... né, ter uma vida, porque a gente vive nessa terra ainda, a gente ainda não foi pro céu, nem foi glorificado, né, mano? Então, a gente precisa pagar a água, a energia, pagar o aluguel. Contas, tem que fazer o que tem que ser feito, né? Exatamente, fazer o que tem que ser feito. E eu fui orar, né, pro Senhor me dar uma estratégia, e foi quando Deus me deu essa estratégia, né, de começar a ter uma marca mesmo voltada para Ele, né? Inclusive, tudo gira em torno dele, né? Com roupas, eu sempre gostei de mexer com isso, eu já tive uma loja há uns anos atrás, meus pais sempre mexeram com loja, então eu tenho já esse espírito empreendedor e de vendedora, né? Então eu comecei a fazer, Deus começou a me dar até, tipo assim, as estampas, né? A primeira estampa, eu me lembro muito bem, que a primeira estampa que eu pensei foi aquela de cruz. Sabe aquela de cruz que você pegou? É uma cruzinha que eu falei, assim, como que eu vou levar a mensagem, né? A mensagem da cruz. E veio aquela coisa bem delicada, né? Porque você é uma coisa assim, você tá ali, todo mundo sabe que você ama Jesus, você é cristão, mas você não precisa nem falar nada, né? E aí foram começando a vir outras. Eu comecei a fazer uma pequena quantidade para ver como que seria, né? Porque até eu não tinha dinheiro para investir na época. Ainda mais na pandemia, estava tudo fechado, então eu fiz uma quantidade pequenininha para ver como que ia acontecer, e foi muito bem aceito, porque eu quis uma coisa de qualidade, né? Eu não procurei apenas algo para para fulano me ajudar, para manter o meu ministério, não, eu quis mesmo trabalhar com qualidade, então eu procurei o melhor tecido, o melhor fornecedor, e fiz, né? E aí as pessoas começaram a receber muito bem, e aquilo começou a acontecer, né? Eu comecei a vender, eu ia vendia nas igrejas, comecei montei o Instagram, né? Baluarte Store, e comecei a vender pela internet, e as coisas foram aumentando, e agora nós estamos, né, agora quando eu me casar, né, nosso plano é investir nessa marca, né, fazer um e-commerce mesmo, e começar a investir, porque aonde eu não puder chegar com a minha voz, aonde eu não puder estar, mas as camisetas estão lá, as roupas estão lá, e é uma estratégia até de evangelização, né? É uma estratégia onde as pessoas, você vai estar na rua, a pessoa vai estar lendo aqui, Jesus e tal, E é tudo para ele, né? E é tudo para ele, mano. Eu acredito que é tudo um chamado, é um propósito, porque o propósito não é para ti. Teu propósito não é para ti, teu propósito é para o próximo. Então não adianta tu querer fazer algo para ti. As pessoas se perguntam assim: qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Não é para ti. Exatamente. Quando tu não entender isso, que não é para ti, é para o próximo. Então você precisa ter esse autoconhecimento e entender que você não é autossuficiente, que você precisa dele. Você precisa, para poder ajudar e fazer pro outro, você precisa da base. A base é Jesus, a base espiritual é a base, é o pilar de tudo. Então, você vai fazer sim, você vai prosperar, mas você tem que ter a tua base fortalecida. Eu achei isso muito bacana, porque hoje a Paula, ela é cantora, ela é missionária, ela leva a palavra, ela transforma a vida de outras mulheres, de pessoas, principalmente de mulheres. Eu acredito que tu tem um chamado muito grande com mulheres, né? E a gente se conectou, acredito que por conta disso. Mas também a Paula, ela é empreendedora, né? Então tem os desafios, porque ser empreendedor é um desafio muito grande. As pessoas pensam assim que é mil maravilhas. Não é. Tu tem boleto para pagar, tu tem imposto para pagar, tu tem pessoas, no meu caso, para liderar. Então, é um desafio. Eu faço com muito amor, né? O que eu faço? Eu sou advogada, eu também sou empreendedora. E é pro próximo. Então, quando tu entender isso, que o teu chamado é pro próximo, isso que nós estamos fazendo aqui, levando uma palavra, conversando, tendo uma equipe toda, levar essa palavra é pro próximo. Exatamente, é para transformar vidas, né? Para transbordar na vida das pessoas, para elas entenderem que elas podem e devem ter ações diferentes. Para te ter resultado na tua vida, é isso que eu quero que tu entenda. Pode ativar, é pra gente trazer esse bate-papo, essa conversa leve, mas é para tu entender que tu tem e deve que ativar isso na tua vida. Tu precisas ter resultados diferentes, tu precisa ter atitudes diferentes. Então, a partir de hoje, de tudo isso que você escutou, que nós conversamos, que nós nos conectamos, o que tu vai pegar para te colocar em prática na tua vida? Por quê? Porque nós temos os nossos resultados. Mas se nós estamos aqui compartilhando, transbordando para vocês, é para você ativar a sua melhor versão, para você entender que você é capaz, que você é forte, que você é corajosa, que você pode
e deve, né, se tornar cada vez melhor. Paula, muito obrigada. Eu queria que tu desse uma mensagem final para a galera, para elas ativarem a melhor versão delas, tanto em Cristo quanto nelas mesmas, para elas ativarem cada vez mais. É isso aí. A mensagem que eu quero deixar é você descobrir quem você é. Não tem como você saber quem você é. Por exemplo, eu não tenho como eu saber para que serve, como funciona um microfone desse, eu não saber do fabricante, nem do manual de instrução. Então, nós temos, né, um criador, nós temos um pai e nós temos o nosso manual. Para você descobrir quem você precisa ir na fonte. Quem você é, isso vai determinar o que você faz. Tudo que você acredita determina o que você faz. E Deus não tem filhos preferidos. Ele não ama mais a mim nem a Pamela. Ele não ama mais a fulana que você admira ou a fulana que tem isso, que tem aquilo. Não. São escolhas. Essas pessoas, em algum momento, entenderam que elas precisavam mudar e que elas precisavam ter, porque Jesus veio para nos dar salvação. Após a morte, a vida eterna. Mas aqui, a escolha é sua. Aqui, a vida que você vai viver, se ela é liberta, se ela é livre, se ela é abundante, é uma escolha sua. Não espere apenas para viver no céu a plenitude, porque o Senhor veio para que você tenha vida. E vida e abundância aqui. Então, fazer escolhas diferentes. Se você não sabe, mas eu não sei por onde começar. Eu também não sabia, Pamela também não sabia. Mas a gente procurou, primeiro, a Deus para nos direcionar. Segundo, ele nos conectou com pessoas que sabiam, que já tinham entendido esse propósito e começamos a ouvir essas pessoas, entendeu? Comece a observar quem você admira, o que essa pessoa faz, qual que é a escolha que ela tem, quais são os resultados. E outra coisa, muitas vezes admiramos pessoas erradas. Às vezes você admira um grande artista um artista que está fazendo sucesso, ou uma artista mulher que é empoderada, que não sei o quê. Mas olha os resultados. É isso que você quer para a sua vida? Não é só fama, não é só dinheiro, não é só sucesso, nem seguidores no Instagram. Isso não traz felicidade. Isso não determina quem você é. Mas olha para a vida, olha para as escolhas, olha para o pessoal, para a família. Sabe? E busca, porque Deus tem o melhor para você. Deus quer o melhor para você, porque Deus é o seu pai. Ele te ama. Por mais que você nunca tenha tido amor de um pai, seu pai tenha te abandonado, mas o Senhor não é como homem. Ele quer o melhor para você. Ele é bom, sempre bom, o tempo todo. Então busca nele, que eu tenho certeza que ele tem a resposta certa e o caminho certo para você, porque não existe vida fora dele. Você pode procurar em qualquer outro lugar. Você pode procurar em todas as coisas. Você nunca vai encontrar plenitude se não for em Deus. Eu digo isso porque eu procurei em muitos lugares. Eu vivi, eu passei por tudo que a maioria das mulheres passam. E eu não encontrei. No dia que eu encontrei Jesus, eu encontrei a verdadeira felicidade. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Uau! Gente, eu tô assim, sem palavras. Só quero agradecer mais uma vez a Paula, a toda a nossa equipe aqui, o Lucas, Miriel, o Felipe, o Luiz. Muito obrigada por mais um episódio. Esse episódio foi muito especial, porque assim, é o nosso tripé. Nós falamos de tudo, mas eu acredito que a base de tudo foi falado e foi falado com maestria. Muito obrigada mais uma vez. E assim, até o próximo episódio. Não esqueça de curtir, de se inscrever, de compartilhar, transbordar. Me segue também nas minhas redes sociais, Por né? favor. Paula Baluarte, sempre Paula Baluarte. No Facebook, no YouTube, Paula Baluarte Oficial. Pode procurar também no Spotify, plataformas de streaming digital. Estou lá em todos. Ouça as músicas, né? As palavras, os testemunhos. E lá no Instagram também, pra gente ter assim um convívio diário, né? Tem da loja também, né? Tem da loja, né? Baluarte Store, né? Que são as minhas roupas. Então, vamos lá, gente. Me segue também, se você não me segue, por favor, @Pamela com 2 M's e 2 L's, Tayara com Y, me segue, eu sou gente boa, sou boa gente, eu sempre estou levando a palavra para vocês também, então assim, eu acredito que tudo é um propósito. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Eu acredito muito que ele nos uniu para levar uma mensagem cada vez melhor por ele, para ele sempre. Muito obrigada, até o próximo episódio do Pode Ativar. Tchau, tchau.